Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje eu estou muito feliz. Eu estou com uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, é um dos convidados, é o convidado até então que eu mais ouvi falar para trazer aqui. Eu estou aqui com o Silvio Magalhães Barros II. Silvio Barros é uma pessoa que dispensa a apresentação e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu não vou ler seu currículo aqui, que seu currículo é bastante extenso. O Silvio já fez muita coisa aqui em Maringá. O Silvio é cria de Maringá, é nascido em Maringá, correto, Silvio? Exatamente. E correu o Brasil e o mundo. E eu vou pedir primeiro, eu sei que muita gente conhece, mas primeiro se apresenta aí rapidamente o que você acha interessante passar. Quem é o Silvio? Bom, antes de mais nada, obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo aqui sobre um assunto que me interessa muito, né? Que está relacionado com sustentabilidade. Eu sou engenheiro civil, maringaense, nascido e criado, e às vezes até mal criado, né? Aqui em Maringá. E nós tivemos o privilégio de estudar na UEM, fiz faculdade de engenharia civil. Na época só tinha duas opções de especialização, ou era sanitária ou era estrutura de concreto. Como eu nunca fui apaixonado por números, eu optei pelo ambiental e isso direcionou minha vida. Eu acabei saindo daqui depois de formado, fui para o Amazonas. Eu morei 15 anos em Manaus, trabalhando como engenheiro ambiental. E fui para o lugar que a natureza privilegiou. Então, eu gostei muito de morar lá, tive uma parte importante da minha vida ligada ao Amazonas. E depois acabei me envolvendo com turismo sustentável como uma das alternativas para que as pessoas naturais da Amazônia pudessem ter uma receita sem precisar destruir a floresta. Aliás, era o contrário. Em vez de matar os animais e derrubar as árvores, a gente oferecia para eles a oportunidade de manter os animais vivos e, com isso, trazer turistas que iriam pagar para eles levar para ver os animais. E que a floresta de pé valeria mais do que derrubada. E aí a gente começou todo esse processo de ecoturismo, turismo sustentável. Isso vem lá de 79, foi quando foi criado esse conceito, né, de turismo de natureza. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar nisso e implantar isso no Amazonas. E depois aconteceram outras coisas assim muito emblemáticas, né, na minha vida. Quando o naturalista Jacques Cousteau veio fazer a expedição dele na Amazônia, eu acabei, por graça de Deus, sendo contratado para coordenar a logística da expedição. Então, eu trabalhei 2 anos com ele. Fiz todo o percurso da Amazônia a bordo do Calypso e desde criança eu assistia os vídeos na televisão e era uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse nem chegar perto daquele barco, né? Mas cheguei muito perto, fiquei lá dentro um bom tempo. Que espetacular. E isso abriu outras portas. O fato de ter trabalhado com ele e de ter percorrido a Amazônia inteira, eu digo que eu conheço a Amazônia até embaixo d'água, literalmente, porque eu mergulhei também. Então, isso abriu muitas portas e eu tive a oportunidade de fazer outros trabalhos interessantes, porque eu tinha trabalhado com o Cousteau, várias personalidades, celebridades, Tom Cruise, Bill Gates, acabaram me contratando para mostrar a Amazônia para eles. Então, eu conheci muita gente legal, foi uma experiência muito interessante. E trabalhando com turismo de natureza, quando o presidente Itamar Franco assumiu o governo, ele, pela primeira vez, colocou o nome turismo na esplanada dos ministérios. E criou a Secretaria Nacional de Turismo no Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, na época. E eu fui convidado para assumir uma Secretaria Nacional lá em Brasília. E aí eu aceitei. E de Brasília, quando o governador Jaime Lerner assumiu o governo do Paraná, eu era paranaense, trabalhava em Brasília na Secretaria Nacional de Turismo, ele me convidou para ser secretário de Turismo do Paraná. E assim eu voltei para casa. Que legal, que legal. Nossa, que legal, que legal. Deixa eu perguntar o seguinte,
Que ano? 1970, mais ou menos. E foi isso, na época de 70. 79 80. eu fui para o Amazonas. Fiquei lá até 94, mais ou menos. O senhor comentou uma coisa que é o turismo ambiental. Eu trabalho com energia renovável, sistema solar fotovoltaico, mas 95% dos clientes, o benefício ambiental é consequência. O senhor vê que é possível ter o turismo ambiental mais rentável? Assim, o que eu quero dizer assim, o solar, minha visão, tá? O solar, ele explodiu no Brasil porque a conta fecha. Uhum. Ele explodiu porque ele é uma solução financeira e, como consequência, ele ajuda o meio ambiente. Que dá para casar isso, porque eu vejo, eu tenho a impressão de uma força assim, o ambiental, ele funciona na teoria. Não sei se na prática dá para casar isso. Isso tem? O que o senhor vê? Uma coisa que eu aprendi trabalhando com sustentabilidade é que a gente só pode usar essa expressão se ela estiver, no mínimo, alicerçada em 3 pilares: ambiental, social e econômica. Se você tirar um dos pilares, ela cai. É como se fosse uma mesinha de 3 pés. Sabe essas mesinhas de centro? Uhum. Tem 3 pezinhos? Se você tirar um pé, ela cai. Ela não consegue parar em pé. Então, a sustentabilidade, no sentido amplo da palavra, precisa pelo menos esses 3 pés. Ou seja, não adianta você falar em proteção do meio ambiente e nem em benefício para a sociedade se a conta não fechar. Entendi. Se a conta não fechar, então não adianta fazer. Ela não vai se sustentar e, portanto, não é sustentável. Então, a conta tem que fechar. E eu tenho convicção absoluta de que a conta fecha. O turismo ambiental, o turismo sustentável, ele tem um apelo muito forte. E muita gente tem disposição de pagar por isso. Para ter uma experiência que de outra forma não teria. E a Amazônia, claro, sempre chamou muita atenção. Depois que a gente fez todo o documentário do Cousteau, a expedição do Jacques Cousteau na Amazônia produziu 7 horas, 7 episódios de documentários, de 1 hora cada um. Foi a maior expedição que ele fez em toda a vida dele. E quando ele veiculou isso, em 1984, na televisão, mais de 1 bilhão de pessoas naquela época assistiram. Caraca. Ninguém conhecia a Amazônia, ninguém tinha ouvido falar de Amazônia. Foi a primeira exposição da região em nível global. Isso despertou um interesse fantástico. Tinha gente do mundo inteiro querendo vir para cá. Só que não tinha produto. Vir para cá fazer o quê? Quer dizer, a gente não tinha ainda formatado produto suficiente para isso. E foi aí que eu comecei a trabalhar com formatação de produtos para turismo sustentável. E criei uma empresa na época e comecei a trabalhar com isso. E desenvolvi programas e destinos turísticos. Eu trabalhei em todos os estados do Brasil, menos no Piauí. Eu desenvolvi projetos de turismo sustentável no Brasil inteiro. Só não fiz no Piauí. Mas em todos os outros estados eu trabalhei. E é uma questão de tempo também, né? E aí, cada um, a gente vai aprendendo coisas diferentes, né? Mas tem cliente para tudo. Tem gente que paga por isso. Eu imagino mesmo. Eu não tão recente assim, mas eu fui para Tailândia. A Tailândia é espetacular e é uma mistura de cultura, mas uma coisa que é extremamente forte lá é o ambiental. Assim, o mar é maravilhoso e você tem muito passeio e você tem muita gente indo para lá fazer mergulho. Lá tem uma opção e a gente viu assim os plânctons, então é uma parada que brilha debaixo da água e é gente do mundo inteiro indo lá e deixando dinheiro lá, né? E é isso aí. O Brasil, o senhor vê, o que já cresceu? Tem muita coisa subaproveitada? Já tem muita coisa legal? O que o senhor... Não, nós estamos explorando mal a superfície. Tem muita coisa para ser aproveitada. Tem muita coisa no Brasil que brasileiro não conhece. Hoje, no meu trabalho, eu viajo muito pelo Brasil inteiro. E a maioria dos lugares para onde eu vou são lugares
que eu jamais iria se não fosse contratado para ir. Mas cada lugar que a gente vai é uma surpresa muito agradável. O que o senhor tem um programa, né, na CBN, e o que mais que o senhor já viu e mais te surpreendeu, assim, pô, tal coisa me surpreendeu dentro do Brasil mesmo? Olha, depende, a gente se surpreende com muitas coisas diferentes, né? Depende que tipo de surpresa. Eu tive algumas surpresas muito agradáveis por conhecer lugares maravilhosos, lugares assim espetaculares, que eu não imaginava que pudesse, né, ter aqui no Brasil. Agora mesmo, recentemente, eu fui ao Parque Nacional de 7 Cidades, no Piauí, e é um lugar muito legal. É diferente, é uma coisa assim, é um cenário que parece que não é desse planeta, né? E é bonito, um lugar completamente diferente do que eu estou acostumado. Mas, É beleza natural. de beleza natural. Mas a gente também se surpreende com aspectos culturais, né? Eu visitei uma cidadezinha no interior do Pernambuco chamada Triunfo. É bem pequenininha, uma cidade minúscula. Mas é uma cidade histórica, tem 100 e tantos anos, 180 anos de idade. Mas a cidade é impecável, é a reprodução do que era naquele tempo. Tipo uma Petrópolis. Mas é absolutamente limpa, não tem a sujeira na rua, os prédios todos pintados, tudo restaurado à moda histórica, né, do tempo do Brasil colonial. E no meio do sertão de Pernambuco, essa cidadezinha fica no alto das montanhas, numa temperatura absurdamente agradável. Um lugar muito bonito. As montanhas de Pernambuco, elas são impressionantes. Eu nem imaginava que pudesse ter montanha em Pernambuco. Já estou aprendendo isso. A gente se surpreende com o cuidado, o carinho, né? Com que as pessoas cuidaram daquele lugar e preservam aquele lugar. Alguém fez isso. Isso é uma entidade que incentivou. Com todo respeito, eu não acho que foi o consciente coletivo que alguém tomou frente disso. Como que isso acontece? Normalmente existe uma liderança que identifica oportunidades, ou identifica potenciais, ou identifica diferenciais de competitividade e propõe esse desafio para a cidade. Se essa pessoa assumir um cargo de gestão, como prefeitura, por exemplo, ele vai fazer. Se não for isso, ele for o presidente de uma associação comercial, ele vai propor para que as pessoas pensem dessa forma. E isso acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Pomerode, aqui em Santa Catarina, tem essa característica. A cidade reproduz a cultura germânica em todos os sentidos. Então, existem pessoas... Quem faz a transformação são as pessoas. Com certeza, né? Com certeza. Então, existem pessoas que têm essa visão, essa percepção de que dá para ir um pouco mais longe, que dá para fazer coisas um pouco diferentes. E aí a gente vai conhecendo isso e é sempre para mim, né? É uma surpresa muito agradável. Legal. Você vê essas coisas aqui. Essas transformações, o que eu vejo, assim, é um visionário, alguém normalmente é um visionário que vem com uma ideia e aí ele, às vezes é um sonho, às vezes ele viu em outro lugar e às vezes é a soma dos dois e aí começa a fazer com muita resistência, aí ele consegue, que é o papel do líder, né? O líder vai e convence algumas pessoas. É isso aí. E aí começa a acontecer, aí as pessoas que fazem, eles começam a ver que é bom, e aí depois aí continua. Eles adotam. Gramado é assim, né? Gramado é assim. Gramado, assim... E foi um prefeito, né, o Pedro, que tomou essa iniciativa junto com a sociedade, porque ele sabia que ele não ia ficar lá o tempo todo. Alguém precisaria dar sequência no processo, então construíram uma parceria muito forte e com isso fizeram o que Gramado é hoje. Gramado, eu tive lá recente e a cidade é turística, a impressão que eu tive é só turismo. Assim, e quando eu fui estudar, porque eu sou desses, né? Eu sou o engenheiro que lê o manual do carro, vou para tal lugar, eu quero entender. Eu confesso
que eu fiquei levemente decepcionado, mas depois, pelo contrário, eu falei, puta, que legal. Gramado é artificial, assim. O cara foi, ele construiu um lago, aí ele plantou os pinheiros, as árvores, e depois você fala, não, realmente, o cara, eu não fiquei triste. Eu falei, cara, esse cara mudou a cidade, e aí todo mundo foi adotando, e aí é a questão do dinheiro, né? O dinheiro vem, deu certo, o cara que ficou na dúvida, ele entra e continua, O que o senhor vê, assim, onde deu certo, onde deu muito certo, o que aconteceu? É isso, é a liderança, tem Você sabe que a ONU tem uma universidade. Uhum. A Universidade das Nações Unidas, ela tem a reitoria, a sede fica em Tóquio, mas eles têm campus em alguns lugares do mundo. E a Universidade das Nações Unidas uma vez fez essa pergunta aí. Por que alguns lugares do mundo deram tão certo? Por que tiveram esse aspecto assim de revolução, de transformação, saíram de uma coisa para outra completamente diferente? E eles encomendaram uma pesquisa científica sobre isso, acadêmica. E o professor Matt Andrew, do Instituto Lincoln de Harvard, ele assumiu essa pesquisa e aí deu a resposta. Só que quando ele estava fazendo a pesquisa, a ONU tinha pedido para ele identificar alguns lugares, né, que eles aprovaram a pesquisa, e ele acabou descobrindo que existem duas vertentes nesse trabalho científico que ele fez. Existem duas razões que levam um determinado lugar a ser 100% transformado em outra coisa, a dar um salto evolutivo. E ele estudou a Coreia, estudou Singapura, estudou Estados Unidos, estudou alguns lugares do mundo e também estudou Medellín. E aí, quando ele terminou o trabalho, ele expôs o seguinte: existem lugares que deram este salto porque foram movidos por uma liderança. Alguém que tinha esta visão tomou a frente, assumiu o poder, porque aí você precisava de ter governo nesse processo, e realizou a transformação. Então, Singapura é um caso interessante. Em 1961, aqui não faz tanto tempo assim. Sim. Em 61, quando a Malásia se tornou independente do Reino Unido, eles expulsaram Singapura da Federação Malaia. Singapura é uma ilhazinha que fica pertinho, assim, muito próximo da Malásia. Mas era um lugar tão ruim que eles disseram: olha, vocês vão ter que se virar sozinhos, a gente não quer esse abacaxi para ter que carregar. Vocês literalmente são um fardo. Era o porto principal, e aí tinha chinês, tinha malaio, tinha tailandês, tinha gente de tudo que é lugar. E os ingleses também que ficaram naquela região. Mas aquilo era um balaio de gato, né? Então, e estava tudo completamente degradado. Eles limparam as árvores todas para usar madeira, poluíram tudo, o carvão que sobrava dos navios era jogado lá, poluía. Uma desgraça aquilo. Então eles expulsaram Singapura da Federação Malaia. E o que é Singapura hoje? É um a polo primeira pujante do mundo em educação, uma qualidade de vida extraordinária. 100% da população de Singapura tem casa própria. Então, é um lugar fantástico, é um lugar maravilhoso. E quem vai lá não tem como não se surpreender, não tem como você entrar num lugar daquele e falar: cara, o que é isso aqui? Como é possível? Né? Mas eles, em 61, nós estamos falando nesses últimos 100 anos, bem antes disso, inclusive, nesse curto espaço de tempo, eles saíram de um lugar 100% degradado para aquilo que eles são hoje. Isto foi a visão de um líder. Alguém que assumiu o governo e tinha esta leitura de que era possível fazer, mas impôs isso com mão de ferro. A China é assim também, né? A China é um outro caso bem diferente, porque ali, aparentemente, eu não sei porque eu não posso afirmar, mas do que a gente sabe, eu já tive 2 vezes na China, mas não posso afirmar. Sim. A imposição, ela entrou um pouco
nos direitos humanos de uma forma um pouco mais violenta, né? Ou você concorda ou você morre. Em Singapura foi um pouco diferente, mas a mão de ferro do governo estava lá. Por exemplo, quando eu fui a Singapura a primeira vez, na década de 80, uma coisa que eu achei bem estranha, curioso, porque vocês que estão nos assistindo aqui vão gostar dessa. Normalmente, quando você entra num país, você chega de avião, você entra num país, a primeira coisa que você tem que passar é na imigração. Correto. É onde você vai entregar seu passaporte. Depois você pega suas malas e depois você sai para o aeroporto. Em Singapura, não. Antes de você chegar na imigração, tinham barbearias. Barbearia. Uhum. Achei aquilo absolutamente inusitado. Mas no mínimo que diferente. É isso, né? E aí eu perguntei para o pessoal que estava com a gente lá, que foi nos receber. Eles disseram assim, aqui é o seguinte, é lei. Um homem que tem o cabelo para baixo do colarinho, ou ele corta, ou ele não passa na imigração. Vai ser mandado de volta. Aqui homem é homem, mulher é mulher. Aqui a coisa é diferente. Isso em 80. Então, as barbearias estão aqui porque ele tem uma opção. Se ele quiser cortar o cabelo, não tem problema nenhum, ele corta e entra. Mas se ele não quiser cortar o cabelo, ele nem entra no país. Daqui mesmo ele vai pegar o primeiro voo e vai embora. E até hoje, isso já não existe mais. Mas até hoje, Singapura tem uma regra muito, muito, muito rígida no que diz respeito à criminalidade. Lá é crime zero. Criminalidade zero. Qualquer pessoa pega com mais de 15 gramas de qualquer tipo de droga, pena de morte. Não há como escapar. Inclusive, nós tivemos um episódio recentemente, né, de um brasileiro surfista que foi pego lá e foi condenado à morte. O Itamaraty teve que se virar em 10 para ver se conseguia livrar o rapaz. Mas em Singapura não tem... Em Singapura não tem frescura, né? É avisado, isso é dito dentro do avião, é informado. Quando você vai para Singapura, você tem que se registrar no site deles antes de chegar lá. Uhum. E lá está tudo explicado. Não tem como você dizer que não sabia. É impossível. Então, se alguém tem mais de 15 gramas de droga e tenta entrar, ele sabia que não era para fazer isso. Foi pego, pena de morte. Não tem como escapar. Então, não existe crime lá. Não tem. Então, as crianças saem 3 horas da manhã de uma festa, vai a pé para casa, na boa. Assim. Eles não têm vacina contra esse tipo de coisa. E a educação é muito rigorosa, tanto que eles são o número 1 do PISA no mundo em educação. Mas alguém teve essa leitura. Alguém enxergou Singapura desse jeito e preparou esse caminho. A mesma coisa aconteceu com a Coreia, a mesma coisa aconteceu com alguns lugares. Então, essa é a primeira vertente. É ter uma liderança por trás. Ter uma pessoa, alguém para ver o caminho e... A segunda vertente é diferente dessa. A segunda vertente é quando a população, a sociedade, chega no limite. Não dá para aguentar mais. A comunidade só chega, nós não podemos continuar vivendo desse jeito. Esse foi o caso de Medellín. Em Medellín morria 40, 50 pessoas por dia assassinadas pelo tráfico de drogas. E era a cidade mais violenta do mundo. Quer dizer, a gente cansou de ver isso. A população deu um basta. E não adiantava votar, porque os governantes, ou eles eram corrompidos ou eles morriam. O cara não tinha escolha. Né? O tráfico controlava tudo. Então, não dava para contar com uma liderança que quisesse se contrapor àquilo, porque ela não ia durar mais do que uma semana. O cara estava morto. Então, foi necessário uma mobilização social. A comunidade toda chegou no limite, isso daqui não passa. Chega. Nós vamos assumir o controle agora. E a transformação de Medellín hoje num dos maiores cases do mundo de urbanismo, de transformação social, ela é uma referência hoje no mundo. Vai gente do mundo inteiro lá para conhecer o que eles fizeram. E deve não a uma liderança, mas a um movimento da comunidade, da sociedade. Então, são as duas coisas que fazem a transformação nesse nível de redirecionar as coisas. Mas o professor Matthew Andrew, quando ele terminou o trabalho, ele deixou uma pergunta no ar. Ele disse assim, a pergunta é, o que acontece quando o líder morre ou quando a população volta para a sua zona de conforto?
Eu espero muito que o senhor tenha a resposta disso. E eu acho que nós temos. Maringá tem a resposta para isso. Quando se criou aqui a governança colaborativa, que nós chamamos de CODEM, que planeja a cidade para o futuro, que colabora com a prefeitura, que assume custos, assume despesas que teoricamente não caberiam na nossa cabeça, né, a sociedade, para dar saltos, para avançar. É isso que fez de Maringá a melhor cidade do Brasil, e a gente continua no topo do ranking. Se deve à mobilização da sociedade em caráter permanente. O CODEM já tem 26 anos de idade e continua se reunindo todo mês. Tem lideranças que estão lá no CODEM hoje que estavam na primeira assembleia e continuam 26 anos depois dedicando seu tempo, sua contribuição voluntária para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Então, o mecanismo de governança colaborativa, de parceria entre a sociedade e o poder público, ele talvez seja a resposta para a continuidade dessas transformações. Eu diria até que Maringá devia estar no estudo aí do professor Andrew, mas a gente fala pouco, né, sobre o que nós temos aqui, sobre a cidade que a gente tem. Pergunta, é bom ou ruim? Maringá é espetacular. Me abraçou, a cidade me abraçou, eu sou aqui da região, mas agora eu vivo em Maringá, minha casa, minha esposa, minha família é daqui. E é bom ou ruim ser visado assim? Tem ponto positivo, ponto negativo ou não? Tudo tem, tudo. Meu pai dizia pra gente, desde que a gente era criança, mais fina que você corte a fatia de um pão, ela vai continuar tendo dois lados. Não tem jeito. Então, tudo tem dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Eu me lembro, por exemplo, e essa foi uma das coisas das lições que a gente aprende na gestão pública. Quando eu assumi a prefeitura, nos primeiros 6 meses, a Rede Globo fez um Globo Repórter sobre as cidades mais seguras do Brasil. E Maringá ficou em primeiro lugar. Aí a gente falou, cara, vamos aproveitar isso. Contratei uma campanha de outdoor, espalhamos outdoor em várias cidades do Paraná e algumas em São Paulo também, falando que Maringá era a melhor cidade, a cidade mais segura do Brasil. Isto, obviamente, atrai pessoas, atrai empresas que querem ir para um lugar seguro. Uma empresa que está pagando só de segurança privada em São Paulo uma fortuna para acompanhar os filhos do presidente da empresa, para proteger a empresa, a mulher tem que ter guarda-costas, os filhos têm que ter guarda-costas. Quer dizer, um negócio caro isso. Sim. Então a gente falou, olha... É caro e é estressante, né? A pessoa Exatamente, não tem qualidade de vida. É. A gente vai atrair essas empresas para cá. E foi verdade. Deu certo. Mas... Qual foi o outro lado os bandidos também leram o outdoor. E falou, esses caras não estão preparados para nós. Então... Na verdade, ele falou, aqui a gente está concorrendo com muita gente. Lá tem um mercado... Exatamente. A ser explorado. E a gente começou a ter problema. O CONSEG, na época, demorou um pouco, mas eles identificaram que começaram a chegar aqui algumas organizações que não existiam antes. Então, tudo tem dois lados, né? A gente precisa... vai aprendendo, vai entendendo que tem que haver uma gestão dessas informações não tão expositiva, mas a gente precisa trabalhar o ponto positivo, talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente fez. Mas é preciso considerar que sempre a moeda vai ter dois lados. E a gente vai ter que colocar na balança os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Isso impõe uma certa maturidade, mas hoje a nossa comunidade já está bem madura para tomar decisões corretas. Legal. Eu vejo isso também. Particularmente, eu tenho um medo que, assim, Maringá, para mim, é legal porque ela é grande, só que ela também tem aquele jeitinho de cidade interiorana. Eu sou dali da região de Cianorte, Terra Boa, fiquei um tempo no município de Jussara, que são todas cidades pequenininhas. Uhum. Então, é aquele negócio, você pode sair tranquilo à noite e tal. Maringá já é grande, Maringá tem trânsito, tá começando a ter trânsito agora, né? Mas nada comparado a São Paulo. E, às vezes, eu morro de medo, puta, minha impressão não pode crescer mais que isso para não trazer esses problemas de cidade grande, né?
E como que o meio ambiente as energias renováveis e o nosso assunto principal. Maringá conversa com tudo isso. Maringá é extremamente arborizada. E aí é a fatia do lado bom e lado ruim, né? Exatamente. Maringá, eu tô com um cliente já pedindo baterias, porque quando às vezes dá muita chuva, tem queda de árvore. E aí fica sem energia. Só que também é excelente, porque você tá andando na rua e a qualidade do ar é muito boa. Uhum. Então, assim, quais caminhos que a gente pensa em seguir? O que o senhor vê, assim, para cidades pequenas, cidades grandes, soluções viáveis, o que o senhor imagina? Nos últimos anos, depois que saí da prefeitura, acabei me envolvendo muito com o conceito de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, sharing cities, que é um negócio fantástico. São cidades colaborativas, né? Cooperativas é um conceito, hoje está implantado, é um programa que trabalha esses conceitos e é muito legal, isso é uma coisa muito bacana. Patinete compartilhado, carro compartilhado, isso aí? Isso, mas O aí Brasil está preparado para isso, isso Silvio? vai muito mais longe, hein? Vai muito mais longe. Tá preparado, tá preparado para isso. Não é todo lugar, mas está preparado para isso. Eu acho que Maringá é uma cidade que pode explorar bem isto de uma maneira muito interessante e produtiva. Mas vamos tentar entrar mais na sua área aqui. Eu penso que essas coisas nos levam, e eu tive muita oportunidade de visitar vários lugares do mundo por conta disso, né? Eu fui visitar para ver como que isso funciona. E já vi... Os sharing city, os compartilhamentos... Não. Cidades inteligentes, cidades sustentáveis, todo tipo de conceito. E uma das coisas que a gente conheceu, por exemplo, uma cidade inteira car free, não tem carro dentro da cidade. Mas é a cidade inteira, não tem veículo particular, não entra na cidade. Não é Jericoacoara, não. Os estacionamentos ficam... Não. Os estacionamentos ficam do lado de fora e a pessoa só pode utilizar veículos da própria cidade, veículos públicos e coletivos, dentro da cidade para se locomover. Ou vai a pé. Tudo bem, tanto faz. Mas os veículos que andam dentro da cidade são todos elétricos, sem emissão, e todos inteligentes e autônomos. Então não tem motorista. Qual que é o tamanho disso, da cidade? É uma cidade para 45 mil habitantes. É grande para a nossa realidade. O Paraná tem então, 399 municípios. Você não andaria numa cidade 2 vezes maior do que Marialva a pé, sem carro. Correto. Mas lá funciona assim. Então, e a gente foi lá, a gente viu, a gente andou no ônibus que não tem motorista. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência. E aí, como não tem carro na rua, as ruas são menores, mais estreitas. E sendo mais estreitas, com os prédios inclinados para dentro, ela tem sombra. Porque fica no deserto, tá? Nos Emirados Árabes. Então, o calor lá fora é 50 graus, mas dentro da cidade é perfeitamente suportável. Mas o desenho da cidade permitiu isso. Entendi. O conceito da cidade permitiu isso. E a gente consegue adaptar algumas dessas coisas à nossa realidade. O nosso bairro Eurogarden aqui em Maringá foi considerado como o bairro o mais sustentável do mundo. Nós não estamos falando do Brasil nem do Paraná, nós estamos falando do mundo. Então ele foi concebido para ser uma comunidade muito sustentável. E lá também, oportunamente, porque agora não tem ninguém morando, mas oportunamente será um bairro com limitação de lugar onde você pode ir de carro e onde você não pode ir de carro. Então você vai transitar ou de bicicleta ou de carrinho elétrico, mas ou não de vai patinete. poder... Ou de patinete, mas não vai poder entrar com o seu carro. Aliás, aqui no prédio onde nós estamos, eu vim de patinete agora. Não tinha onde pôr a patinete. Lá na rua não tem onde amarrar, não tem onde prender. Eu tive que trazer e botar dentro do prédio, né? Mas a cidade vai ter que se preparar para isso, para que ela possa ser amigável a essas alternativas. Existe um programa da União Europeia chamado 100% RE. O nome do programa é 100 RE. O que é isso? São cidades com energia 100% renovável. Então, são 100 cidades que se voluntariaram para se transformar em 100% renováveis até 2030.
E elas, obviamente, lideram esses conceitos no mundo, porque elas estão ensinando o caminho das pedras. Sim. Tem um outro programa chamado Net Zero Cities. São as cidades Net Zero, que, além da energia renovável, elas ainda buscam a neutralidade de carbono. Quer dizer, não é só a questão da energia. Uhum. É neutralidade de carbono no sentido amplo, nas indústrias, na construção, em tudo. Esses programas existem e a gente já teve a oportunidade de visitar alguns lugares que estão envolvidos com isso. E eu tenho certeza que muitos desses conceitos a gente poderia adotar aqui em Maringá. Por exemplo, nós visitamos uma cidade na Suécia que adotou a construção em madeira como sendo a alternativa para eles de alcançar a neutralidade de carbono. Porque os prédios de madeira sequestram mais carbono do que eles emitem. Durante todo o período que a árvore está crescendo, ela está absorvendo carbono da atmosfera. Quando você corta essa árvore e transforma num edifício, ela fixa o carbono. O carbono é a matéria orgânica, Sim. é a tábua, né? Então, você fixou o carbono, sequestrou durante toda a vida útil e depois fixou. Então, as edificações em madeira, elas emitem muito menos carbono do que elas sequestram. E aí Nesse a ideia caso, deles... ele fica negativo o carbono. Exatamente. Então, essa cidade adotou uma política pública da prefeitura, junto com o governo do estado, de transformar essa cidade em referência global. A gente foi lá visitar e nós ficamos hospedados num hotel de 24 andares, inteirinho feito de madeira. Tudo feito de madeira. Até a escada de incêndio é feita de madeira. Então, ela provavelmente recebe um tratamento... É uma madeira industrializada, mas não é madeira maciça, ela é industrializada. Mas é madeira. E aí essa cidade tem estacionamento público de madeira, escola de madeira, creche de madeira, tem ginásio de esporte de madeira, tem faculdade de madeira. E você faz um tour lá, ele chama Wood Safari, é o safari da madeira. Você anda pela cidade toda visitando as obras dos mais diferentes tipos, tudo feito de madeira. Então essa cidade conseguiu não apenas alcançar a neutralidade de carbono, mas ela foi mais longe. Ela sequestra mais do que emite. Nós estamos trazendo isso para Maringá. Já temos 4 projetos de prédios de madeira em desenvolvimento para serem construídos aqui em Maringá. Que vão sequestrar carbono. Que vão sequestrar carbono. Claro que, numa cidade do nosso tamanho, 4 prédios não é nada. Mas o que a gente quer chegar é uma política pública de que, por exemplo, os prédios públicos daqui para frente sejam feitos de madeira. Por que não? Por que o governo não dá o exemplo? Por que não usa o poder de compra do Estado para escalar a produção e com isso, torná-la mais acessível para qualquer pessoa? Isso é o que a China faz com muita competência. Então, eles usam o poder de compra do Estado para fomentar. Alavancar. Você trabalha com energia solar, você sabe. Hoje não se fabrica painel solar, célula de painel solar, em nenhum outro lugar do mundo, só na China. O Canadá parou porque não era competitivo, a Alemanha parou, a Itália parou, a França parou, porque não dá para competir com os chineses. Então, 100% das células fotovoltaicas dos painéis solares do mundo são produzidos na China. Existe a montagem. A montagem fora. Aí no Beleza, Brasil tem entendi. também. Mas ali a dopagem do silício ali. Mas nós temos que importar a célula deles com o silício que a gente exporta para eles. Quer dizer, nós mandamos o silício daqui para lá, eles processam o silício, fazem a célula e mandam de volta para a gente montar o painel aqui. Como é que eles conseguiram se tornar um monopólio global? Porque o governo chinês determinou que, vendo prédios públicos autossustentáveis em energia, todos os prédios que pertencem ao governo teriam que ser autossustentáveis em energia. Obrigatório. Então, é lei. E na China, não são só os prédios públicos que pertencem ao governo. A maioria das empresas pertence ao governo. Então, todo mundo tinha que colocar painel fotovoltaico. Ou seja, o poder de compra do governo escalou a produção de tal maneira que surgiram fábricas para todo lado, porque você tem para quem vender. E aí você ganha competitividade. Isso. O maior estímulo para a oferta é a demanda. Sim. O governo estabeleceu a demanda, houve a resposta da indústria e a escala de compra é tão grande que o preço foi lá embaixo. Porque é
é tanto que eles consomem que o preço foi lá embaixo. A hora que o preço foi lá embaixo, eles conseguiram ser mais competitivos do que todos os outros no mundo que fabricam isso. E aí Moral da acabaram história, fechando cara as empresas. fechou aqui e abriu na China. Então, isto é saber usar O poder o público. poder de compra do Estado para alavancar soluções e políticas públicas. E é isso que eu acho que uma cidade como Maringá pode e deve fazer, em várias áreas. Os prédios públicos deveriam ser sustentáveis, ponto final. Não tem cabimento um prédio público ser construído hoje para ficar pagando conta de luz. Não tem o menor sentido. O Brasil fez o primeiro prédio do mundo certificado zero água. É um prédio que não tem... ele é independente, ele é autônomo na geração da água, na gestão da água. O primeiro do mundo é brasileiro. Foi feito aonde? Em Curitiba. No entanto, isso devia ser regra. Isso devia ser obrigatório. Nós somos um país que a crise hídrica ela é muito grave no Brasil. Ela torna a nossa situação muito vulnerável. Não só pela falta de água, mas porque a falta de água automaticamente num país que tem 70% da sua energia produzida de forma hidrelétrica, falta energia também. Então você tem o prejuízo da água e o prejuízo da energia. E aí fica mais caro. Economizar água é uma solução inteligente. Mas eu vou ficar economizando. Sim, você economiza porque a água que você não consome sobra no rio e sobra nas represas. E é o único jeito de você armazenar energia. Você armazena por gravidade. Pronto. Você armazena água, você armazena energia. Agora, todo mundo consome água, a seca reduz o nível dos reservatórios e aí falta energia. Então, política pública para obrigar os prédios públicos, pelo menos, escola, creche, posto de saúde, qualquer prédio público, a ter eficiência, a ser hidricamente e energeticamente eficientes, isso devia ser obrigatório. Na minha leitura, devia ser obrigatório. Mas quando eu tentei fazer isso como prefeito, o Ministério Público e o Tribunal de Contas me proibiram. Isso que eu ia comentar isso. Eu tenho uma experiência pública, eu já estive internamente no município, uma experiência incrível, a gente aprende muito. E, por exemplo, eu estava lembrando aqui, tem um prefeito aqui da região, uma cidade pequenininha, e há uns 6 anos atrás, ele falou: Marcelo, eu quero fazer o seguinte, colocar energia solar em todos os prédios públicos. Me recordo que, se eu não me engano, a cidade tem já. E ele falou: eu quero fazer o seguinte, eu quero comprar 2 carros elétricos, colocar um posto de abastecimento aqui, e é uma cidade aqui perto, próxima de Cianorte. E ele falou assim, o cidadão que tiver todas as contas municipais em dia, ele vai poder ir lá, porque tem uma demanda muito grande de ir para resolver problema em Cianorte. Às vezes ele vai, reserva o carro, e aí o carro é elétrico, ele entra no carro, vai e volta, e assim, não houve consumo de combustível, é uma benfeitoria. Eu achei... E a ideia, eu falei, cara, isso é muito legal. E até recentemente, eu falei com ele há uns 5, 6 meses, ele ainda estava, cara, eu preciso de ajuda para conseguir executar a questão da compra do carro elétrico, estava andando assim, mas não é tão fácil, né? Não. É moroso. Marcelo, eu tenho a impressão que a mudança ela vem da iniciativa privada. Eu entendi o que o senhor falou, de utilizar o poder de compra do Estado, mas eu acho que a grande mudança... Eu não sei se ela vem só da iniciativa privada, mas talvez caminhar junto. Eu não tenho outro jeito. O certo é caminhar junto. Mas uma das coisas que a gente aprendeu e visitando esses lugares aí do mundo é que quando você coloca essas tecnologias num prédio público, você pode expor todas as informações para qualquer pessoa. Concordo. Coisa que uma empresa não faria. Uma empresa não abriria todas as suas planilhas para os concorrentes, ou seja lá para quem for. Mas no prédio público isso pode ser feito. Eu acho que além disso, a imagem que você passa também, né? A mensagem que você passa. Executar, é um prédio sustentável. Eu acho que isso, você passa uma mensagem, né? E sendo um prédio público, ele será visitado por qualquer pessoa. Uma empresa só será visitada por quem o dono da empresa convidar ou permitir. Sim. Um prédio público é público. Então, qualquer pessoa pode visitar e conhecer. E o benefício é para todo mundo, né? Exatamente. Então, essas coisas podem e devem, no meu entender, devem ser feitas como referência.
e os dados deveriam ser expostos. Eu me lembro que uma vez, junto com o presidente do CODEM e com o presidente da ASIM, nós estivemos num evento em São Francisco e o prédio da Companhia de Águas e Energia da cidade de São Francisco, que é uma companhia pública, ele é um prédio 100% sustentável. E a gente foi convidado para conhecer o prédio. E nós fomos lá e deram uma palestra para a gente, mostraram o prédio todo. Mas no lobby do prédio, na parte de baixo, tem uma lanchonete que é aberta ao público. É mais para os funcionários, mas quem quiser ir lá tomar um café pode. E nas paredes da recepção do prédio estão projetados online todas as planilhas de gasto de água, de energia, de tudo que o prédio consome. Online. Ao em vivo tempo ali. real. Então, você ali consegue ver... a gente até tirou fotografia desses gráficos, né? Porque a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. Então, ali você consegue ver quanto que o gerador eólico do prédio está gerando, quanto que os painéis solares estão gerando, quanto está sendo consumido naquele momento dentro do prédio e se sobrou ou se faltou. E os funcionários têm isso tudo, obviamente, nos computadores deles, para que eles saibam que, neste momento, nós estamos gastando mais do que estamos gerando. Então, tira o pé. Que você pode desligar aí e tal, e vamos manter dentro do... É um processo de educação. Mas isto permitia que qualquer empresário que pensasse na hipótese de fazer a mesma coisa, pudesse ir lá e conferir. Sim. Afinal de contas, o que eu estou me propondo a fazer? Que resultado que isso dá? E como os dados são públicos, não tinha a lei da transparência. Sim. Todo mundo tem acesso a essa informação. Então, o poder público tem um papel importante quando se trata de implantar novas soluções, novas tecnologias, principalmente no que diz respeito à energia renovável. Até porque hoje existem muitas soluções diferentes, né? Tem muita alternativa interessante para que a gente possa reduzir o consumo de energia. O meu TCC, na época que eu terminei engenharia elétrica, foi um estudo, na época eu estava na prefeitura, foi um estudo de viabilidade da troca da iluminação por LED. Assim, é um investimento significativo, mas se pagava de forma super rápida. Isso depois, não por minha causa, mas depois muita gente viu a mesma coisa, que a conta fecha e aconteceu. A gente vê cidades que já são 100% LED, você tem uma qualidade de vida, à noite ilumina... Maringá é um exemplo disso, tem muitos pontos com iluminação de LED, isso funciona muito bem. Mas você vê que coisa interessante. Você estava falando da cidade que o prefeito quer colocar energia solar em todos os prédios e tal. Isso, assim, teoricamente, é uma ideia maravilhosa. Na prática, como é que funciona? O que a gente acabou descobrindo ao longo do processo? O Guilherme, que você conhece, trabalhou numa cidade, num projeto. A cidade queria fazer exatamente isso. Ela queria ser 100% autossustentável em energia renovável. E aí o prefeito resolveu colocar lá energia solar. A questão é, primeiro, quais prédios eu consigo colocar painel solar? Porque você pode chegar numa escola em que a estrutura do telhado não permite. Ela não suporta, foi feita de madeira, tem 40 anos, não compensa. Ou você pode chegar num determinado ginásio de esporte onde o telhado foi feito de tal maneira que ele está para o lado errado. Correto. Então, se ele não for face norte, não dá viabilidade. A equação não é boa. O retorno não interessa. Então, teve que ser feito um diagnóstico de todos os prédios públicos para saber onde que dá certo. Também não adianta você ter um telhado perfeito, face norte, tudo bacana, mas do lado tem um prédio de 15 andares. Não resolve nada. Esse eu acho que é o grande problema, cidade grande, né? Então, ele fez o levantamento de todos os prédios. E aí recomendou para a prefeitura que aonde era possível fosse colocado em loco. Aqueles prédios que não podiam suportar, não tinha onde instalar, aí seria feita uma usina separada. Remota para poder abastecer. Só que antes de dimensionar a usina, eles fizeram o diagnóstico de eficiência energética de todos os prédios. O que eles descobriram? E isto aqui é o chocante da história. Descobriram, com dados, números comprovados, desde a iluminação pública até consumo de energia de todos os prédios,
59% da energia consumida, paga na conta, era desperdiçada. Jogava fora. Na verdade, para comprar uma usina solar, ele precisaria primeiro fazer a eficiência energética dos prédios e depois comprar uma usina 60% menor do que estava previsto. Agora, se você não faz esse trabalho que eles fizeram lá, então você vai jogar dinheiro público fora 2 vezes. Sim. Primeiro, que você vai continuar desperdiçando uma energia que, na verdade, você não precisa. Você está como se fosse um vazamento da água. Você tem que consertar tá primeiro o vazamento. Por uma energia que você não precisa. E segundo, você está comprando painéis que você também não precisa. E que vai ter que pagar depois. Sim. Então, quando a gente fala de projetos públicos, de geração de energia renovável, de autossustentabilidade, a gente precisa ter esta leitura, né? Ter essa competência técnica. E o prefeito lá não tinha essa experiência, mas ele contratou quem tinha. Sim. Para poder fazer a coisa certa. E aí a gente primeiro dimensiona o real consumo, investe na eficiência energética de todos os edifícios, e aí você coloca painel solar para gerar aquilo que de fato vai ser necessário. Então nós temos hoje no Paraná mais de 50 escolas que são zero energia. Algumas novas, que foram construídas para isso, e outras já existentes, que foram retrofitadas para ficar a zero energia. Essas escolas não são públicas, são privadas. Porém, todo o processo foi pago com o dinheiro da eficiência energética da ANEEL. Eles fizeram o projeto, apresentaram na ANEEL, e a ANEEL subsidiou. E a gente tem hoje uma referência. Eles, agora, na reunião do G20 do ano passado, em outubro, essa rede de escolas, que é a Rede de Escolas Adventistas do Paraná, recebeu uma menção honrosa lá na Índia, na reunião do G20, por ter feito isso em todas as suas escolas, 100%. Que legal. Então, é possível fazer. E aí você diz, pô, mas os adventistas têm escola particular, é rico. Não, eles fizeram com dinheiro público, porque o projeto deles foi o melhor. Eu conheço esse programa, eu acompanhei em um hospital, e o hospital tem energia solar agora. Exatamente isso, porque até mesmo assim, quando a pessoa lá na casa ela instala energia solar, o vizinho dela ganha. Por que o vizinho ganha? Se em algum momento faltar chuva, ao invés de ligar uma termoelétrica para atender essa casa, não vai precisar ligar. E quando liga uma termoelétrica, o custo da termoelétrica é dividido com todo mundo. E aí o vizinho, mesmo sem ter energia solar, ele é beneficiado, porque a conta dele vai ficar um pouquinho mais barata. E a lógica da eficiência energética com o dinheiro público para hospitais, escolas, quando se prova, a conta fecha. Não tem dúvida. Hoje, qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, que recebeu uma proposta para uma instalação de fotovoltaica na sua casa, na sua empresa, se a gente perguntar qual foi o prazo que te deram de payback, vai ser entre 4 e 5 anos. Não vai ser mais do que isso. Salvo raras exceções. Claro, se for uma sorveteria, bom, aí o cara tem que manter a câmara funcionando. Mas aí quanto maior o consumo, mais rápido se paga. Então, nem sempre vai fechar do jeito que eles estão pensando. Mas, de modo geral, vai ser 4 a 5 anos. Tudo bem, vamos pegar 5, para ficar mais esticado. Isso significa um investimento com retorno de 20% ao ano. Cara, onde é que você arruma um investimento desse? Fala para mim que eu vou botar o dinheiro lá. Eu falo exatamente com os empresários, eu uso isso. Vamos fazer uma conta, vamos pegar números redondos. Ele vai botar uma usina de R$1 milhão. Cara, onde você consegue... deu 5, mas vai demorar 5 anos para pagar, e esses 5 anos já pode ser o juro do banco e tal. Pô, 5 anos, mas, cara, daqui 5 anos você tem um imobilizado de R$1 milhão. Você ganhou R$1 milhão em 5 anos, 200 mil por ano. Então, assim, e aí é por isso que eu digo, não tem como você explicar por que o poder público não faz isso. Quer dizer, por que o poder público tem que aplicar o nosso dinheiro a uma taxa mais baixa do que essa? Quando pode aplicar 20%, por que faz a menos? Explica para mim por quê. Qual é a lógica disso? Então, de fato, a gente tem muito que avançar. Nós temos muito que caminhar nessa área, principalmente, e com as novas tecnologias que estão chegando aí, está vindo muita coisa nova, interessante, que vai mudar o mundo.
Vai ser outra realidade. Eu gostaria de entrar nisso. Eu tenho até o que eu... Dúvida minha mesmo. Duas coisas. Queria ver com o senhor. Carro elétrico já é realidade? Sem dúvida. Já vai acontecer, na opinião do senhor? É irreversível. Muita gente fala assim, mas o carro elétrico está cheio de problema por causa das baterias, que depois vira um lixo complicado de reciclar. E o carro elétrico não é necessariamente a solução do futuro. A solução mais inteligente é o hidrogênio. Concordo em gênero, número e grau. Não tenho a menor dúvida. Mas o hidrogênio como combustível para gerar energia elétrica. Entendi. Então o carro continuará sendo elétrico. Mas ele vai usar o hidrogênio numa... Como fonte. Isso. Numa câmara interna do carro para gerar eletricidade. E o motor vai continuar sendo elétrico. Só não vai precisar dessas baterias enormes que a gente tem hoje. Então, o hidrogênio é a solução como combustível, mas o motor será elétrico. E o que o senhor vê, isso dá para cravar que isso é um caminho ou é uma possibilidade? Ou não está muito cedo? Isso é irreversível. Do carro elétrico? Isso é irreversível. Ou do carro elétrico? Da eletromobilidade. Perfeito. Não vamos dizer carro elétrico, mas da eletromobilidade. A mobilidade é o ônibus elétrico, o carro elétrico, a bicicleta elétrica, a moto elétrica. Enfim, a eletricidade como sendo a força motriz para a mobilidade. E não vai ser só urbana. A mobilidade de modo geral, mesmo de longo curso. Aí, evidentemente, que o hidrogênio é imbatível nesse sentido. O hidrogênio ele tem uma octanagem absurda, o poder de explosão dele. E agora, eu estava em Punta Arenas, agora 2 semanas atrás. Punta Arenas tem uma usina, eles chamam de usina, que foi construída pela Porsche, a Enel, que é a companhia de energia, e mais um parceiro, que agora não estou lembrado o nome, mas eles construíram uma usina de fabricação de combustíveis líquidos, gasolina e diesel, a partir de energia renovável. Então, eu fui visitar lá, é uma coisa muito interessante. Eles fizeram uma usina piloto, ela hoje fabrica 135 mil litros de gasolina por ano, o que é muito pouco, mas é uma energia piloto, é uma usina piloto, que tem um gerador eólico de 3,4 megawatts dentro, um gerador. Esse gerador produz a energia que é usada na eletrólise da água, que produz o hidrogênio. A partir do hidrogênio com o gás carbônico da atmosfera, eles produzem metanol e com o metanol eles fazem gasolina e diesel. Então um ciclo fechado, mas que produz uma gasolina hoje que a produção da gasolina é zero emissão. Entendi. Esta gasolina, quando queimar no motor, vai gerar emissão, como qualquer combustão. Sim. Mas até você chegar na gasolina ou no diesel, é zero emissão. Eles estão agora expandindo esse modelo, que já está funcionando lá há 1 ano e pouco. Eles estão multiplicando isso. E a próxima usina é para 55 milhões de litros de combustível líquido. E o custo final do combustível? Equiparado ao tradicional? Então, de novo, é uma questão de escala. Entendi. Né? Quanto maior a máquina, mais você dilui os custos. Então, eles estão agora expandindo para isso. Mas o que acontece? Independente dessa gasolina ser ou não competitiva, existem empresas no mundo hoje que precisam pagar para poder reduzir as suas emissões. Isso eu quero que o senhor explique mais, que eu até pautei e falei, cara, eu preciso aprender isso hoje, entender um pouco mais, que provavelmente o senhor está falando do mercado de carbono. É isso ou ainda não? Não necessariamente. O mercado de carbono é uma das formas de você reduzir emissões. Mas ele depende de regulamentação. No caso do Brasil, não temos ainda. Uhum. Já vários outros lugares do mundo têm, no Brasil ainda não tem, mas esse ano, o ano que vem, no máximo, porque já está sendo conversado, já tem alguns estados... A lei já está no Congresso, ela está aprovada, mas precisa regulamentar. Lei aprovada sem regulamentação não resolve. Então, o que a gente tem, na verdade, é o mercado de carbono como uma das formas de você compensar suas emissões. Mas o que a gente está falando é que a expectativa da próxima economia global
é a economia net zero, é a economia neutra em carbono. Tudo que você emite, você sequestra. Uma das coisas é você comprar crédito de carbono. Você continua emitindo e compra crédito de carbono para compensar. E isso vira um negócio para alguém. Vira um negócio para alguém, mas o problema é que a emissão continua acontecendo. Ela continua complicando a nossa vida e impactando o clima, e com isso muita coisa está gerando prejuízo de vidas e prejuízos materiais. Pergunta, desculpa, esse equilíbrio, porque assim, se a gente pensar, já existem muitas coisas que já sequestram carbono. Geração de energia. Eu tenho energia solar na minha casa, eu já estou sequestrando carbono. E agora que o senhor falou, realmente pensando no todo, se do nada vai chegar, a sua empresa chegar lá para uma transportadora, você vai ter que conseguir 5 toneladas de carbono. Se ele procurar alguém que já neutraliza carbono, na verdade vai ser um negócio para mim, eu vou ganhar dinheiro de uma coisa que eu já tenho, mas o meio ambiente não ganhou nada com isso. Porque era um carbono que já existia, já estava sendo sequestrado. Então, o que acontece? E para começar, bom, depois a gente vai discutir isso, mas eu não tenho certeza que você está sequestrando carbono. Você não está emitindo. Mas eu não tenho certeza que você está sequestrando. Correto. Aliás, eu acho que na hora que a gente mergulhar nessa conta, a gente vai ter uma certa decepção. Mas isso deixa para depois. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nós precisamos reduzir as emissões. E quando uma empresa que, por exemplo, usa diesel nas suas máquinas, nos motores, ou seja lá o que for, ela compra o diesel, a fabricação do diesel, a produção desse diesel, gerou emissões. A fabricação. Na hora que ela queima esse diesel no motor, ela também gerou emissões. Aí queimou 2 vezes, então, emitiu 2 vezes. Você tem que somar isto. Você tem que somar quanto que o diesel trouxe de carbono embutido, que está lá dentro, Sim. Na sua fabricação, porque o petróleo foi extraído lá no pré-sal, ele veio de navio até a refinaria, aí a refinaria produziu, soltou um monte de fumaça, depois um caminhão teve que transportar até a fábrica do cara, tudo isso está emitindo carbono. Então, você tem vários processos aí no meio. O que a gente precisa é reduzir isto. Então, quando você compra um diesel que não emitiu carbono em nenhum momento até ele virar diesel, não teve navio, não teve nada dessas coisas, e toda a energia que foi usada para produzir esse diesel dentro da refinaria, ela veio de fonte renovável, então você já tirou fora da sua equação algumas emissões. Você já cortou fora. Claro que na hora que você queimar vai gerar, mas você já tirou. Já é menos. Já tirou uma boa parte disso. Então, tem empresas que vão procurar esta solução. Por exemplo, por obrigação legal. Por obrigação do mercado e por obrigação legal. Aí depende. Tem países que já regulamentaram isso. Por exemplo, todos os países da União Europeia aprovaram no Parlamento Europeu ano passado que a partir de 2035 não se vende na Europa carro novo movido a combustão. Ponto final. Então todas as fábricas de veículos daqui até 2035 vão ter que mudar a matriz. Não adianta fabricar carro a combustão porque é proibido vender, não tem como. Eles vão dar um prazo ainda para que os carros que estão rodando continuem, para não ter que jogar fora. Mas vai chegar uma hora que vai... Mas isso vai mudar. Aliás, a Ford lançou um ano retrasado no Congresso de Automobilismo, Automotivo de Las Vegas, um ano retrasado, um motor chamado Illuminator. O Illuminator é um motor elétrico que pode ser colocado no chassi de um carro movido a combustão. Você desparafusa o motor, tira o motor a combustão e coloca o motor elétrico. Eu fiz um curso de conversão de veículos a combustão a veículos elétricos. O que acontece? Eles lançaram isso na feira de 2021 e toda a produção está vendida pelos próximos 3 anos. Mas isso quer dizer que até mesmo os carros a combustão que estarão rodando poderão ser convertidos para
para carro elétrico. A ideia é você faz um retrofit nele e ele vira Exatamente. um carro elétrico. Você sabe que os motores de veículos são fabricados por algumas empresas, mas o carro roda com um motor de outra marca, né? Sim. Isso porque o chassi é adaptado para receber aquele motor. Então, a Ford preparou um motor que os carros que rodam com motor Ford podem substituir por um elétrico. Então, foi uma grande sacada, né? Uma coisa completamente inovadora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que vai acontecer e a gente vai ter que reduzir emissões. Aqui no Brasil mesmo, nós temos uma empresa chamada Ecodiesel, aliás, paranaense, que desenvolveu uma máquina que transforma o lixo plástico em gasolina, diesel e gás. Você coloca lixo plástico de um lado e do outro lado sai combustível. Ela faz o trabalho inverso da refinaria, da petroquímica, que transforma o diesel, o petróleo, né, em plástico. Ela inverteu o processo. Então, ela pega esse plástico que a gente está jogando aí, poluindo os rios, e transforma isso em diesel. Eu digo que isso é um grande negócio, vai funcionar muito bem, vai ser altamente lucrativo, mas tem vida, tem tempo de vida. Porque logo, logo a gente não terá mais motor a combustão. Então, mesmo um diesel ecológico, você vai fazer o que com ele? Se não tem motor para usar. Então, é uma grande sacada. Eu acho que isso vai dar muito dinheiro por um tempo, porque vai despoluir o plástico e tem gente que está pagando para dar uma solução para o plástico, por regulamentação legal e por mercado. Então, eles vão poder pagar para transformar esse plástico em diesel. E isso já existe aqui no Brasil. Tem em vários países do mundo, mas aqui também nós já temos, com tecnologia brasileira. Este processo é um processo que contribui para o ESG, contribui para o que a gente chama de transição energética, descarbonização da economia. Mas o que eu penso é o seguinte, se a gente tem aqui no nosso aterro sanitário, dentro da cidade de Maringá, no perímetro urbano, nós estamos enterrando lá hoje perto de 150 toneladas de plástico por dia, todo dia. Todo dia a gente entrega lá 420 toneladas de lixo. Todo dia. Virou o dia, 420 toneladas de lixo, a Prefeitura de Maringá entrega no aterro todos os dias. Considerando que 55% do nosso lixo é orgânico e uma parte disso não é plástico, o resto é plástico. E eu já fui lá várias vezes e eu vi, é uma lástima que a gente esteja jogando isso fora. Se a Prefeitura dissesse, não, a frota de caminhões da Prefeitura e de ônibus só vai rodar com diesel que usou o plástico que a gente ia jogar fora para virar combustível, você viabiliza uma indústria que traz uma máquina dessa para cá, instala lá no aterro e transforma esse plástico, que ia ser enterrado. Ele ia ser enterrado. Você deixa de gerar o passivo ambiental e põe para rodar na nossa frota, do jeito que ela já está. Não precisa comprar frota elétrica, mas não por enquanto, né? Mas, pelo menos... Já é o primeiro passo. É um passo. Isso é uma decisão política. É uma questão do prefeito meter a caneta. E pronto. Está resolvido. Desde que o Ministério Público deixe. Porque aí também é outra conversa. Outra esfera. Você vem com muita inovação, eles já metem um freão na gente, né? Mas hoje eu diria que com toda essa questão de sustentabilidade, essa preocupação ambiental, a gente consegue avançar mais. Então, eu acho que Maringá ainda pode dar muito exemplo, a gente ainda pode colocar coisas inovadoras aqui que seriam copiadas pelo resto do país e, eventualmente, até em outros lugares do mundo. Nós não precisamos ser só a melhor cidade do Brasil para se viver, nós já somos a melhor cidade de vários lugares do mundo para se viver, só que ninguém sabe. Então, está na hora da gente contar. Legal. Fechar. O que o senhor diria aí, conseguiria elencar dentro da área renovável, assim, o que o senhor vê de tendência, o que o senhor vê aí para os próximos 5 anos, 10 anos, o que a gente tem que prestar atenção, não necessariamente só a nível Brasil, nível mundo, o que tem chamado a atenção do senhor, para onde o senhor acha que vai caminhar, assim, tecnologia sustentável, o que está caminhando, o que vem aí que o senhor tem visto aí nas viagens? A gente ainda já tem visto muita coisa
inovadora e que vai permitir termos energias renováveis a um custo mais baixo e de uma forma mais acessível. Por exemplo, em Curitiba, lá dentro da incubadora da Federação das Indústrias, da FIEP, tem uma empresa que fabrica mini hidrelétricas. Mas mini é mini mesmo, ela é pequenininha. E ela funciona em qualquer curso d'água ou funciona até mesmo numa galeria de água pluvial. E daqui a pouco, dependendo da quantidade de esgoto, se você instalar uma daquela no esgoto que já está indo para a estação de tratamento, ainda vai conseguir gerar energia. Ela é pequena, mas se você multiplicar para vários emissários de esgoto, tem um monte de emissário gerando energia. As companhias de saneamento são as maiores consumidoras de energia que existe no país. Elas consomem mais energia do que qualquer outro segmento. Então, elas também podem produzir energia. Existem hoje microturbinas que podem ser colocadas nas adutoras e aonde você tem água correndo por gravidade, você está gerando energia dentro da tubulação. Como tem também nos metrôs de várias cidades hoje, você tem turbinas eólicas verticais que ficam colocadas na parede do túnel e a hora que o metrô passa com aquela corrente de ar que ele forma, isso vai rodando e gerando energia. Legal. Então, tem muitas soluções, micro soluções de tecnologia que podem ajudar. E quando a gente fala micro, é bem micro mesmo. Aqui em Maringá tem uma empresa, uma Energitech, uma empresa que trabalha com tecnologias energéticas e que está desenvolvendo soluções muito legais. Não está no mercado ainda, mas logo, logo vão estar. E que a gente vai ver espalhado pelo Brasil inteiro, a geração de energia. De qualquer forma, o que eu vejo é que existe muito investimento no mundo sendo feito nisso. Por exemplo, a gente visitou uma usina, um parque solar lá em Dubai, que gera, com a energia do sol, ele gera energia 24 horas por dia. Aí você fala, como é que pode? O sol, depois que escurece, como que você pode gerar energia? Eles têm 4 tipos de usinas lá nesse parque solar. 3 ficam dentro do parque solar, que aliás hoje é o maior do mundo, e a 4ª fica fora. Essa que gera energia 24 horas por dia fica fora. Mas tem 3 que ficam lá dentro. Uma delas é o painel que a gente, normal, esse que você vende e instala, um painel fotovoltaico, só que são painéis mais eficientes, são uma geração nova. Hoje já se fabrica, ainda em nível não em escala comercial, mas você já fabrica painéis solares que não usam mais sílica e que têm 43% de eficiência. Nossa. Que é quase o dobro do que a gente está tendo. Hoje a gente fala 23,5%, 24%. Então, você vê que é uma mudança muito radical. Ainda não está em custo em escala comercial, mas vai chegar, não tem a menor dúvida. Então, eles já têm painéis hoje bem avançados. Tem uma segunda unidade, que é uma usina solar, que não usa painéis fotovoltaicos, mas espelhos. Esses espelhos são côncavos e eles concentram, é o que eles chamam de Concentrated Power Solar Unit. Ele gera por aquecimento. Ele concentra os raios solares num tubo que fica bem no meio desse cano, é um meio cano, né? Então, os raios solares batem ali e são convergidos para um tubo. Nesse tubo tem óleo térmico. Esse óleo térmico, com o calor do sol, vai a 400 graus de temperatura. Ele é depois bombeado para uma termoelétrica. Como a água entra em ebulição aos 100 graus, ele faz a água ferver, gerar vapor, e esse vapor roda a turbina para gerar energia elétrica. Então, o combustível básico é o sol. Isso é que nem pegar a lupa, exatamente, pegar o sol coisa. e concentrar num ponto, ele vai pegar fogo. Vai queimar, enfim. O que eles fazem é concentrar e, com isto, gerar vapor, e esse vapor roda uma termoelétrica. Essa é a segunda usina. A terceira usina, ela é também de espelhos, mas ela tem uma torre de 100 metros de altura. No alto dessa torre tem um recipiente transparente, onde eles colocam sal. Como lá eles usam usina de dessalinização para gerar água doce, sobra muito sal. Então eles colocam sal dentro dessa torre, e é sal pra caramba, mas... e aí
eles, em volta dessa torre, assim, em toda a circunferência, tem espelhos que concentram os raios do sol lá nessa parte transparente. O sal é derretido e vira lava. Aí ele vai entre 600 e 800 graus de temperatura. E esta lava derretida de sal é que esquenta a água e vai para a mesma termoelétrica. O que eu quero dizer com isso é que depois que o sol foi embora, o sal, para ele chegar dos 600 ou 700 graus centígrados até os 100 e ainda gerar energia, vai até as 3 horas da manhã. Então, o sol permitiu a geração de eletricidade até as 3 horas da manhã, quando não tem sol nenhum, está tudo escuro. Mas continuou sendo energia solar. E a quarta unidade, que não fica lá, fica nas montanhas, no alto, na divisa com a Arábia Saudita, eles construíram um lago, fizeram uma represa, fizeram um lago e depois fizeram outro lago uns 100 metros abaixo. Fizeram 2 lagos. Quando, no pico do dia, que você tem muita energia solar sendo produzida nessa usina solar, eles usam esta energia solar para bombear água para o lago de cima. Depois, à noite, quando o sol foi embora, eles soltam a água e acionam a turbina e geram energia. Que gera energia. De manhã, eles começam a bombear de novo. Então, com a energia do sol, você gera eletricidade 24 horas por dia. Ou seja, tem solução. Para tudo vai ter solução. Já tem energia sendo gerada pelas ondas do mar, já tem energia sendo gerada em usinas eólicas, em turbinas eólicas altamente eficientes. E existem algumas outras soluções. Por exemplo, uma turbina eólica está a 100 metros de altura, 120, 150 metros no máximo. Mas as correntes de vento a 300 metros são muito mais eficientes. Sim. Só que você não vai fazer uma turbina a 300 metros de altura. Então, existem hoje soluções que são pipas, tipo papagaio, que são controladas por computador, por inteligência artificial. Ela vai soltando o cabo, e enquanto ela solta o cabo, ela vai fazendo um 8, e nesse 8 ela vai subindo. E enquanto ela está soltando o cabo está girando, ele está gerando energia. Depois, quando ela chega a 300 metros, ela fica fazendo esse 8 e gerando energia. A hora que começa a diminuir a corrente, ele recolhe. Então, estas usinas, essas turbinas eólicas, são mais eficientes do que as turbinas que os aerogeradores que a gente tem hoje. E muito mais baratos. E são móveis. Você pode levar para outro lugar. Então, você não fica preso naquele lugar. Você pode mover essas usinas. Essas alternativas já estão no mercado. Você pode comprar uma pipa dessa para gerar 300 kW. Que não é pouco. Sim, não é pouco. É uma casa... Uma então, casa... aí é uma questão da gente ir avançando. Essas coisas vão surgir. O senhor acredita que, então, uma tendência é a geração de energia, com várias soluções? Não há dúvida. Não há dúvida de que a energia renovável será um dos maiores negócios do mundo nos próximos anos, sem sombra de dúvida. Eu vejo assim, pensando em novos negócios, é o que eu tenho estudado, assim, são, por exemplo, veículos elétricos. Um grande caminho é entender de manutenção de bateria. Assim, eu vejo que isso é um novo negócio simples ali, é uma oficina, alguma coisa. A geração de energia via sistema fotovoltaico, isso continua absurdo, porque se a gente vê a quantidade de casas que tem e comparar, por exemplo, com a Austrália, a cada 4 casas, uma tem. No Brasil, muito menos. Então, tem muito espaço ainda. E, legal. Muita coisa boa. Silvio, quer me dizer mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Deixar um recado aí para as próximas gerações? Porque quando a gente fala para as próximas gerações, para o meu filho e para todo mundo, porque quando a gente fala de uma conversa renovável, da ideia da sustentabilidade, a gente está falando de futuro, né? Uma mensagem aí para deixar? O senhor fala? Eu acho que o importante é a gente entender que sustentabilidade não é uma coisa importante que é responsabilidade dos outros. Sustentabilidade é responsabilidade de todos nós. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando de proteger as orquídeas, os passarinhos, tucano. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de preservar a vida da humanidade, do ser humano. É a nossa vida que está em jogo.
quando vários cientistas já comprovaram que, com experiências reais, né, que quando os seres humanos se afastam de um determinado ambiente, ele se recupera numa velocidade muito grande. Então, quem está degradando somos nós. Prestar atenção e tomar atitudes relacionadas com sustentabilidade é responsabilidade de cada um. Nós precisamos ver o que eu posso fazer para que a vida humana no planeta seja permanente, que ela exista por mais tempo. Pelo menos até Jesus voltar, a gente está por aqui ainda. E eu devo isso aos meus filhos. Eu não herdei este planeta dos meus pais, eu tomei emprestado dos meus filhos. Então, eu preciso devolver em condições. E aí, a mensagem é essa: nós precisamos entender esta lógica e assumir responsabilidade pessoal sobre essas questões. Só para ficar uma ilustração aqui, para quem não está muito familiarizado com isso. A parte... Primeiro, o planeta Terra é meio que único. Né? Já foram mapeados mais de 500 milhões de corpos celestes e a gente não achou nenhum ainda que sustentasse vida como o nosso planeta. Então não vai ser fácil de achar. Ele é especial. Só que a parte do planeta Terra que sustenta a vida vai de talvez 200 metros abaixo da superfície até 5 quilômetros acima da superfície. A troposfera é que sustenta a vida. Com 5 quilômetros para cima, não tem mais oxigênio, você não consegue viver. Então, é só essa faixinha. Se a gente fizer uma análise comparativa com um ovo, a parte do planeta Terra que permite a existência de vida é mais fina do que a casca de um ovo proporcionalmente. É muito frágil. E olha o que nós estamos fazendo. Olha o estrago que a gente está fazendo. A nossa capacidade de desequilibrar e destruir isto é enorme. Então, em algum momento a gente precisa acordar, se dar conta de que nós estamos brincando com algo que representa a nossa própria sobrevivência. E fica o recado aí. Vamos identificar onde que cada um de nós pode tomar uma atitude. Se você tem uma casa, põe um sistema solar lá, você já está contribuindo. Se você tem um carro, em vez de botar gasolina, bota álcool. Não fica fazendo conta se o álcool vai render mais ou não. As emissões do álcool são muito menores do que a da gasolina. É uma contribuição que você está fazendo. Se custar um pouquinho mais caro, cara, paga, porque vale. É a proteção da nossa casa. São pequenas mudanças que trazem grandes resultados, né? É isso aí. O somatório de tudo isso produz um grande resultado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo. E eu que agradeço. Sucesso aí para vocês. Obrigado. Eu agradeço muito aí a esse tempo. Agradeço a equipe. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter compartilhado aí o conhecimento. E fica o convite para todo mundo aí seguir o nosso canal, continuar acompanhando o Conversas Renováveis. Silvio, muito, muito, muito obrigado. Valeu. Sucesso. Para nós. Um bom 2024. Perfeito.